Para este bloco propomos uma mesa redonda moderada por Jorge Martins, diretor do Departamento de Engenharia de Madeiras do Instituto Politécnico de Viseu, e um conjunto de oradores que representam alguns ângulos que consideramos importantes ver discutidos. O professor Alfredo Dias, vice-reitor da Universidade de Coimbra, vai falar-nos sobre o papel da academia na formação e investigação. Convido já a subir. Yara Teles, da Freixotel, vem trazer-nos o olhar dos jovens. Rita Pacheco, CFO da A Pacheco Furniture, vai partilhar connosco a experiência da gestão no feminino. E Margarida Ferreira da Silva, CBD da IM Furniture Grow, vai falar-nos do papel das empresas, a experiência no papel das empresas. Convido-os a subir. Estão bem entregues? Bom dia a todos. Eu não sei se estou on. Não sei. Estão a ouvir, não? Estão a ouvir porque eu projeto. Porque eu berro bem. Eu suponho que estas coisas supostamente deviam dar projeção na sala, não sei se estão, mas eu vou continuar. Pronto, antes de mais eu queria agradecer à IMP o facto de me ter convidado para participar neste painel, muito obrigado, em particular ao Sr. Presidente, e eu fico agradado pelo facto de nós estamos a falar aqui sobre a tratabilidade deste setor para novo talento, a atração de novas pessoas, e tirando eu e o Alfredo, nós estamos rodeados de pessoas jovens e, sobretudo, de pessoas no feminino e que é importante para este setor. Este setor é um setor que tradicionalmente tem tido alguma dificuldade em atrair talento e fico agradado por ter estas colegas aqui de painel. Eu só gostaria de dizer uma coisa muito simples, só um minuto, porque eu não tenho supostamente direito à palavra, mas é só uma coisa muito simples. Como disse o orador que me antecedeu, este setor tem uma particularidade que é importante as pessoas não se esquecerem. Como foi dito no início, e de uma forma que se calhar acho que não foi suficientemente vincada, este setor evoluiu de uma forma muito drástica. O setor da madeira já não é um setor que, do ponto de vista tecnológico, esteja atrasado. E eu acho, pessoalmente, que os temas que atraem a academia, que atraem o talento, que atraem as pessoas, já não estão longe dos temas reais que se põem à indústria. E isso é que é importante perceber. Acho que a distância entre aquilo que nós, na academia, gostamos de fazer, aquilo que os jovens gostam de fazer e aquilo que o setor quer que se faça, se calhar não é tão grande como era há 30 anos, quando eu e o Alfredo tropeçamos nesse setor. Se calhar tu és mais novo que eu, por isso menos anos. Exatamente. Pronto, então sendo assim, vou apresentar aqui o painel. Eu acho que a ordem que me apresentaram é interessante, é correta, e se calhar eu vou começar por apresentar o professor Alfredo Dias. Eu tenho aqui umas notas, mas acho que no caso do Alfredo não preciso de muitas notas. O professor Alfredo Dias é vice-reitor ainda, não é? Vice-reitor da Universidade do Porto, da Universidade de Coimbra, peço desculpa, é a força do hábito. Para além disso, tem dois aspectos que eu acho que para esse setor são importantes. Para além de ser um investigador na área das construções em madeira, é alguém que tem impulsionado de uma forma muito importante a colaboração entre a indústria e a academia no desenvolvimento de novas tecnologias e encontrar novas soluções, sobretudo no que se refere ao CRQ. Eu suponho que ele não vai falar de hoje do CRQ, vai falar da formação, mas de qualquer maneira é isso que digamos assim, de alguma forma, representa o professor Alfredo Dias. E por isso eu dou a palavra ao professor Alfredo Dias. Muito bom dia a todos. Começar por agradecer o convite, o simpático e generoso e honroso convite à IMP para participar aqui e falar sobre a formação e a investigação, a perspectiva da academia
e saudar pela realização destes fóruns e destes congressos que estou convencido que em muito contribuem para nos ajudar a ultrapassar as dificuldades que existem em todos os setores e que também existem no nosso. Eu não vou falar de ser quê, teria todo gosto nisso, mas o desafio que me é colocado é gestão de talento e atratividade, papel da academia na formação e na investigação, e é sobre isso que eu vou falar, e também não vou falar sobre a nossa idade. Tenho algumas divergências em relação a ti, Jorge, mas não vou aprofundar esse tema aqui. E, portanto, indo direto ao assunto, eu vou inverter a ordem por uma questão egoística até. Eu vou primeiro falar do papel da academia na formação e na investigação e depois relacionar isso com a gestão do talento e da atratividade. E a razão é nós sentimos-nos sempre mais confortáveis de estar no nosso espaço de conforto e depois ir para as partes onde estamos menos confortáveis. E já se percebeu hoje aqui que na gestão de talento e a atratividade, principalmente na atratividade, nós estamos todos relativamente desconfortáveis. Está o setor, está a academia, está o país. E, portanto, eu vou começar precisamente pela questão da investigação e da formação. Aqui, eu diria que quando a academia não estiver à vontade, não estiver confortável aqui, certamente não está a fazer bem o seu papel. O papel da academia é, essencialmente, seja ela universitária, politécnica, o que quer que seja, é produzir e transmitir conhecimento. Este é o nosso core business. E é para isso que nós, no essencial, trabalhamos, sendo que depois temos múltiplas outras participações na sociedade, e muito bem, culturais, o que quer que seja, mas este é o nosso core business. E depois temos que perceber que temos que nos ajustar a cada um dos setores. Fazer formação ou investigação para a indústria aeronáutica é radicalmente diferente de o fazer para o setor da madeira. Fazer para o setor da pasta de papel é diferente de fazer para o setor da madeira e do mobiliário. E, portanto, nós temos que nos ajustar a isso. E eu falarei essencialmente pela Universidade de Coimbra, mas julgo, aliás, do que conheço, é partilhado pelas outras instituições de ensino superior em Portugal, ensino superior e não só, em Portugal. Julgo que estamos a fazer o caminho, não estamos provavelmente onde todos gostaríamos de estar, mas estamos a fazer esse caminho. Começando, o conhecimento para ser transmitido primeiro tem que ser produzido e, portanto, eu vou começar pela investigação. Neste setor, efetivamente, ele tem características muito próprias, é uma realidade muito própria. E há que reconhecer que nós, em muitos aspectos, não estamos atrasados, mas eu diria que em muitos outros temos muito caminho para fazer, temos muita margem, temos muito potencial para avançar. E aquilo que eu julgo que durante muito tempo aconteceu é que, no essencial, nós importámos o conhecimento, a investigação feita por outros, o que não tem nada de mal, só temos é que fazer bem aquilo que outros já fazem bem, mas temos que ir um bocadinho mais além para atribuir mais valor. E isso é particularmente o caso no setor das florestas e da madeira, porque cada árvore é uma árvore, cada floresta é uma floresta, cada país é um país e nós precisamos efetivamente de conhecimento próprio e desenvolver o nosso conhecimento. Não é por acaso que as espécies mais nobres, assim designadas, estão no hemisfério sul, junto aos trópicos, mas são as do hemisfério norte, que são as mais valorizadas, são aquelas que nós mais usamos. Isso significa o quê? Significa que houve aí grandes investimentos em investigação, em conhecimento, em desenvolvimento e que os países do norte da Europa o fazem tão bem. Dito isto, efetivamente, eu diria que nas últimas décadas o temos feito, em particular na Universidade de Coimbra, nos últimos 20 anos o temos feito com grande intensidade, muito a pensar naquilo que é a nossa realidade. Nós não podemos trabalhar para uma indústria que não temos. Nós não podemos ambicionar tê-la um dia, mas enquanto não a tivermos, temos que trabalhar para a nossa realidade e, por isso, trabalhamos para as nossas espécies, trabalhamos para os nossos produtos, trabalhamos para os nossos clientes e julgo que, em todos os aspectos, e julgo que estamos aí a ter bastante sucesso. E não é fácil, porque certamente que há setores mais fáceis de fazer a ponte entre a academia e a indústria do que este setor. Este setor não é, de certeza, o mais fácil. E depois temos a formação, a transmissão do conhecimento. Aí isso acontece
a diversos níveis. Acontece desde logo por instituições de interface, como por exemplo é o caso do CERQ, que foi fundado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil e pela Universidade de Coimbra, e que tem essa missão principal de transmitir, de fazer a ponte com a indústria e que ainda não tem 700 anos como a universidade, mas já tem 7. E, portanto, também já tem obrigações, já se começam a ver os seus resultados. Mas mais do que isso, tem que fazer o seu papel na formação, desde uma formação muito prática e direcionada para aquilo que as empresas precisam no dia-a-dia, até a formação ao nível de doutoramento, que é não só formação, mas é a produção de conhecimento. E a academia tem efetivamente de fazer isso, e também aí nós o temos feito, julgo que seremos de longe a universidade com um historial mais longo e provavelmente até com um maior número de doutoramentos ou perto disso, e temos, por outro lado, formação como um mestrado aplicado, um mestrado curto de 60 ECTS, só de um ano, só para a Madeira, que todos os anos é ajustado para aquilo que são as necessidades do setor e que estamos inteiramente disponíveis a que falem connosco para propor, para discutirmos a forma como ele pode evoluir. Mas, para ir ao primeiro tema, no final do dia, nós ficamos com uma dificuldade de talento e atratividade. E que eu não deixo de pensar que é uma coisa estranha. É essencial, isso é particularmente nos jovens, num mundo em que eles reclamam muito bem todos os dias as alterações climáticas, da sustentabilidade, e vêm para as ruas, e nós pensamos, quando eles fazem isso, quais deviam ser as primeiras formações em que eles deviam pelas quais eles se deviam interessar? Seria engenharia aeronáutica? Eu diria que não. Se calhar era engenharia do ambiente, se calhar era engenharia civil na relação com a construção em madeira, se calhar era engenharia florestal. Pois eu não sei se são estas exatamente as formações que têm menos procura no nosso país, mas se não forem, lá andarão perto. Então, o que é que isto significa? Que pagamos mal? Não me parece que poderá haver casos, mas que seja claramente essa a razão. Que não tem, que a juventude não se interessa pelos assuntos. Não me parece, até porque temos outros exemplos ao nosso lado, por exemplo, na biologia. A biologia não é conhecida por ter facilidade em encontrar emprego. Todos nós sabemos disso. Mas nunca teve falta de alunos. Porquê? É o apelo à natureza. Então nós, que estamos no tema atual, dos mais importantes para o presente e para o futuro, e onde é preciso ser melhor do que nas outras áreas, nomeadamente no setor da construção, para conseguir fazer bem, como é que nós não conseguimos atrair? Isso significará que há aqui algo que nós não estamos a comunicar bem. E os oradores anteriores, efetivamente falaram muito bem disso. Nós estamos numa indústria que quanto mais produzir, quanto mais trabalhar, nomeadamente do mobiliário e da construção em madeira, mais contribuímos para a sustentabilidade ambiental. Quantas pessoas têm essa noção? Quantas pessoas têm a noção que é do mais avançado tecnologicamente, é muito mais, se calhar, fazer certos trabalhos, certas construções em madeira, do que fazê-las em aço ou em betão? Quem sabe disso? A verdade é que, enquanto a sociedade não tiver essa percepção, nós não vamos conseguir mudar a atratividade. E é certamente algo em que o setor, todo ele, e a IMP em particular, a Academia em particular, tem um papel decisivo. E é preciso levar este conhecimento em fóruns como este, ou em fóruns como nós organizamos regularmente, e vamos organizar o próximo em janeiro, do Timberworks, em que nós mostramos aquilo que magnífico se faz em madeira em Portugal. Isso é essencial. As pessoas têm que perceber, e nós temos, inclusivamente, que aumentar todos os dias a nossa autoestima. Ou seja, eu acho que temos aqui um enorme desafio que só depende, ou no essencial, depende de nós conseguirmos ultrapassar com sucesso. Muito obrigado. Eu agora passava a palavra à doutora Rita Pacheco. Eu não vou entrar em muitos detalhes biográficos das pessoas que vão estar aqui no painel, porque eu acho que é importante que elas se apresentem sobre aquilo que fazem. Eu conheço a doutora Rita, ultimamente temos tido muito contacto noutros fóruns, por isso eu passo já a palavra, se importa. Doutora. Bom dia. Quero desde já agradecer o convite para estar aqui hoje, à IMP, na pessoa do Dr. Vítor Poças, e antes de iniciar aqui a parte que me compete, que é mais ligada à liderança no feminino,
Gostava aqui só de deixar alguns apontamentos no que toca aqui ao talento em geral e à gestão de pessoas, que é, para mim, neste momento, o maior desafio que temos na indústria. Se não vejamos, nós temos ferramentas que nos permitem fazer gestão de produção, temos ferramentas que nos permitem fazer gestão financeira, mas não temos ferramentas que nos permitem gerir pessoas. E, para mim, efetivamente, hoje é o maior desafio que temos. No entanto, o setor é um setor que acredito, obviamente, e que sei que tem as suas mais-valias e, portanto, nesse sentido, acho que devemos continuar a apostar nas pessoas, temos que continuar a estar próximos das academias, sejam universidades, politécnicos, escolas profissionais, porque só assim é que vamos conseguir efetivamente ganhar mais-valias para o setor, porque, como sabemos, existe uma escassez de mão de obra e ela é premente, não é? Hoje em dia simplesmente não existem pessoas para trabalhar, muito menos no chão de fábrica, associado então ao chão de fábrica, e acho que é mesmo necessário desmistificarmos aqui um bocadinho esta questão de que hoje em dia um chão de fábrica não é um chão sujo. Eu digo isto muitas vezes às pessoas. Não. Hoje em dia uma indústria é limpa, é como trabalhar quase num laboratório, muitas vezes, certo? E, portanto, nesse sentido, acho que uma das iniciativas que temos que começar por tomar é esta. Depois, outra que o professor já falou aqui, e acho que era muito importante, é a comunicação. Efetivamente, temos uma falha de comunicação muito grave. Nós não comunicamos bem o nosso setor. Nós temos um setor que está no auge da ordem de trabalho do dia. Portanto, sustentabilidade. Nós trabalhamos com madeira, que é mais do que nós para ser sustentável, não é? E depois temos uma cadeia de valor que é inacreditável. Vamos reparar, nós temos madeira, já utilizamos materiais recicláveis quando a reciclagem nem sequer era tema do dia, desde sempre. Criamos ainda valor acrescentado com produtos da economia circular. Portanto, tudo isto aporta, não é? E acho que é nesse sentido que devemos comunicar e para tentar captar cada vez mais talento para o setor. Aliás, não é por acaso que temos uma balança comercial positiva, não é? Temos que dizer isto, temos que comunicar isto às pessoas. Nós geramos valor para o país. E isto é muito importante. Nós somos os únicos capazes de dizer que daqui a 20 anos podemos ter uma carga fiscal menor, que é por isso que lutamos todos os dias. Isto é importante. No que toca à liderança ao feminino, pronto, eu sei que temos que desmistificar aqui, não é? Um bocado a indústria, as mulheres na indústria, elas são poucas. Eu, por acaso, antes de vir para cá, tive o cuidado de ler alguns dados e sei que neste momento, ligado ao setor da indústria da madeira e do mobiliário, já temos 42% de mulheres que trabalham no setor. No entanto, a nível de liderança, não chega a 30%, não é? Os cargos de liderança simplesmente já estão indicados, são os homens que estão, não é? Existe uma política muito masculina ainda e uma leitura e uma visão que também temos que desmistificar, obviamente. E as mulheres, portanto, aportam para o setor. Portanto, sempre ouvi dizer que as mulheres são multitasking. Não sei se é verdade ou não. Mas acho que sim, acho que temos que criar cada vez políticas cada vez mais inclusivas dentro das empresas. Essas políticas devem não abranger, não digo mesmo nos bordes das empresas, devem ser inclusivas no sentido de termos homens, mas também termos mulheres e termos pessoas de outras raças, porque tudo isto cria equipas multidisciplinares, porque no fundo já percebemos, hoje em dia, quando se fala em grupos de trabalho, temos sempre pessoas que criamos equipas multidisciplinares. Qual é que é o objetivo? Aportar o máximo de informação, toda a gente tem opiniões que simplesmente vão funcionar de uma forma mais eficiente. É certo que isso é claro e toda a gente já evidenciou isso nas empresas, sejam elas estruturas pequenas, médias ou grandes, sabem que é verdade. E, portanto, acho que as mulheres têm que se impor, acho que sim. Acho que deveria existir mais mentoria, acho que deveria existir mais grupos de trabalho, acho que podemos criar, acho que é algo que se pode criar. Portanto, pessoas aspirantes a líderes podem ter, com estes grupos de mentoria, mais capacidade de alcançar estes cargos e perceber que a indústria já não pertence só aos homens. E pronto, isto é uma das coisas que eu me debato todos os dias, mas sei e sinto que está a mudar, porque sou uma mulher, eu falo por mim, na minha empresa, sou uma mulher no meio de dezenas de homens, praticamente. Eu sou uma, não, somos várias, mas ainda somos poucas.
Mas obviamente que temos que começar a trabalhar nesse sentido e a perceber que tudo aporta e que cada vez vamos conseguir ser mais e melhores. Eu posso dizer aqui 1000 coisas, mas isto, se nada for feito, também no que toca à academia, o próprio Estado, e eu acho que o próprio Governo também tem um papel importante aqui, porque, se não reparem, se nós dissermos que determinada empresa tem uma cota de mulheres na sua estrutura, na sua direção, e se da mesma forma também tivermos alguns incentivos que permitam, porque é a mesma questão da sustentabilidade, não é? O que é que nos disse a Comissão Europeia? Então vamos todos colocar painéis porque vamos ter todos fundo perdido. E é isto que move as empresas, porque ninguém me diga o contrário, não é? Apesar de ser um assunto que eu podia abrir aqui, que não concordo, não me parece ser a política neste momento mais racional, mas não me vou alongar relativamente a isso. No entanto, acho efetivamente que deveriam existir políticas e incentivos que dissessem não, a indústria precisa de mulheres, temos que acabar com este mito de que só os homens é que pertencem à indústria e efetivamente as empresas que atingirem determinados objetivos, determinadas cotas de presenças de mulheres, isto já existe, atenção. Eu sei que pelo menos a SONAI, no seu Conselho de Administração, já tem 45% de mulheres. Mas, ao mesmo tempo, também li informação de que as grandes empresas do nosso país não chegam a 15% nos seus conselhos de administração, o que me parece desfasado face ao nosso contexto cultural. Portanto, nós não somos um país muçulmano, não temos restrições quanto às mulheres, portanto, acho que deveríamos mesmo criar aqui algumas políticas fortes que nos permitam trabalhar nesse sentido. O que eu posso dizer enquanto mulher e enquanto gestora de uma empresa é que eu tento desmistificar isso. Nós neste momento tenho orgulho no trabalho que faço, em prol não só da empresa, mas do setor, todos os dias. A prova disso, e o professor sabe, é o Centro Tecnológico, em que temos uma administradora que é uma mulher, a Presidente do Conselho de Administração do nosso Centro Tecnológico, que irá fazer aqui a ligação da ponte entre o científico e o chão de fábrica. É uma mulher e eu também sou Presidente da Associação de Passos Ferreira, é verdade. E a minha diretora executiva que está aqui também, a Filipa Belo, também é uma mulher. Portanto, o trabalho é possível. É? Pronto, acho que faz muito bem, cada um a lutar por si. Mas pronto, o que eu quero dizer no fundo é que temos que lutar, temos que criar grupos de trabalho, o futuro é já o amanhã e, portanto, acredito que equipas multidisciplinares mais coesas, mais consistentes, e quando digo equipas multidisciplinares falo a nível de competências técnicas, falo a nível de género. É muito importante em todos os conselhos de administração, sejam conselhos de administrações de empresas, sejam cargos de direção, sejam cargos de liderança numa empresa, e mesmo a nível de chão de fábrica. E termino por dizer, e espero mesmo que o Governo adote políticas cada vez mais, que sejam mais incisivas nesse sentido e que a própria academia também nos ajude a passar aquilo que todos os dias estuda para o chão de fábrica, não é? E que passe também esta informação para os futuros colaboradores que possamos já vir a ter no nosso ramo de atividade. Obrigada. Eu agora iria introduzir, eu acho, algo que vai ser, provavelmente será uma visão diferente, mais fresca, sobre o que é isto da tratabilidade de um setor e da capacidade de captar talento. E para isso eu ia pedir à Yara que nos apresentasse a sua visão, o seu posicionamento quanto à questão da gestão de talento, uma jovem que decidiu ter uma carreira profissional neste setor. Pronto, essencialmente é isso. Bom dia, queria agradecer o convite à INP e dizer que estou aqui mais para aprender e não para ensinar. Desde toda a minha vida que vou acompanhando o processo e a inovação deste setor e cada vez me interessa mais. Na Freixo Hotel já sou a terceira geração e acho que o que é esperado de mim e o que eu pretendo fazer é demonstrar a perspectiva de uma jovem e adaptar a empresa às novas ideias de mercado,
mantendo sempre os seus princípios fundadores e honrar assim o trabalho já realizado pela minha família. Acho que muitos jovens não sabem o quão inovador e tecnológico este setor pode ser e por isso devia-lhes ser feita uma abordagem mais modernizada nesse sentido. O setor imobiliário oferece muitas oportunidades, como a diversidade de carreiras, a criatividade no design, a rede networking, como as feiras e os eventos, e a grande e atual aposta na sustentabilidade, que eu acho que são assuntos que interessam muito aos jovens, visto que me interessam a mim. Eu acho que um dos maiores desafios é a falta de experiência prévia exigida por algumas empresas, o que dificulta a entrada dos jovens no mercado de trabalho. E a desconexão entre a formação académica e as necessidades no mercado, ou seja, os jovens saem com os diplomas, mas sem as habilidades práticas exigidas pelas empresas, o que eu tenho notado durante toda a minha vida e que convivo com a empresa. Muito obrigado, Yara. No fim desta primeira volta, assim, que eu não sei não sei muito bem se estamos em tempo, mas onde-me dizer? Tem ali, ok. Ainda vamos dar mais tempo para poder falar. Eu iria dar a palavra agora à doutora Margarida Silva, que vem falar de um tema que é a responsabilidade, o tema que lhe propuseram foi a responsabilidade das empresas, mas de alguma forma também tem um percurso que demonstra que este setor consegue atrair um talento diferente a formações diferentes. Por isso, se nos portas, doutora Margarida, agradecia. Antes de mais, obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. Portanto, em meu nome e em nome também da IM Furniture, a empresa que represento. Portanto, para quem nunca ouviu falar da IM Furniture, é uma empresa familiar que já celebrou 62 anos, somos cerca de 160 colaboradores e, portanto, no nosso seio temos 30% de mulheres, portanto, acho que para a indústria o rácio não é assim não está assim tão mau. Portanto, nós somos uma empresa com um posicionamento high-end, portanto, trabalhamos em diferentes áreas de negócio, sempre numa perspectiva de termos, portanto, áreas de negócios distintas e aí conseguirmos um equilíbrio de produtividade e rentabilidade e eficiência da empresa e permitir assim um crescimento sustentado, portanto, desde a produção do mobiliário de criação própria à hotelaria no segmento de luxo, e depois produzimos também para outras marcas de referência a nível europeu e Estados Unidos também, e depois temos um nicho de mercado que se prende com vilas, em que nós aí fornecemos o chamado carpintaria fina. Portanto, posto isto, assim, fazendo um breve retrato daquilo que é a AM, eu teria de começar por aquilo que são os nossos pilares fundamentais, e um deles é claramente as pessoas. Como eu referi há pouco, a IEM é uma empresa de cariz familiar e, portanto, nós temos como missão também cuidar e entendemos que as empresas têm uma obrigação também com aquilo que é a comunidade, seja a comunidade na empresa, seja nas relações com os stakeholders. Portanto, a responsabilidade social é efetivamente um daqueles pilares fundamentais da IM Furniture e aquilo que nos tem permitido até hoje um crescimento sustentado ao longo destes anos todos e sermos uma empresa de referência no setor é a nossa devoção às pessoas, sejam eles os nossos clientes também, portanto, e a prestação de um serviço de excelência, seja no pré, seja no pós-venda, e também, naturalmente, a qualidade do produto, e para isso nós precisamos das pessoas, porque particularmente no tipo de produto e no mercado em que atuamos, as máquinas, e apesar de termos um parque tecnológico muito avançado e softwares de gestão de produção e toda esta parte das tecnologias, nós, sem as mãos dos nossos artesãos qualificados, portanto, não conseguiríamos o nível de detalhe nem o nível de excelência que os nossos clientes nos exigem. E, portanto, sem dúvida que as pessoas são um ativo mais valioso da empresa. Eu acho que não é possível dissociar
a atratividade, portanto, a captação do talento, a atratividade, a responsabilidade, porque no fundo acaba por ser aqui 2 temas muito, muito permeáveis. Nós, nesse sentido, em termos de captação de talento, temos parcerias com instituições de ensino profissionais e instituições de ensino também superior. É importante referir, por exemplo, que 16% dos nossos colaboradores entraram para a AEM no âmbito de um estágio e ficaram. Portanto, o que quer dizer que nós gostamos de dar oportunidade às camadas mais jovens e, nesse sentido, também temos uma forte aposta na formação, seja ela uma formação realizada pela própria empresa e, portanto, pela uma mentoria mais sénior, ou simplesmente deslocamos, portanto, em parceria com centros de formação, instituições de ensino, em que podemos referir aqui o CFPIM, com quem temos uma estreita colaboração, em que eles próprios também se deslocam à empresa para dar formação em contexto de trabalho. Nós deslocamos os nossos colaboradores a fornecedores, que, portanto, os fornecedores são parceiros, e, portanto, nós deslocamos também às suas instalações, no sentido de termos esta forte aposta na formação, porque entendemos que, efetivamente, só tendo uma equipa qualificada é que conseguimos nos preparar para os desafios que se seguem, porque efetivamente a indústria é, diria, uma profissão de risco, não é? Porque eu acho que os empresários que aqui estão naturalmente entenderão que não é simplesmente prestar um serviço, hoje há uma série de variáveis a correr, portanto, é quase impossível ter tudo sempre controlado, é impossível mesmo, e por isso temos que estar efetivamente bem musculados e muito preparados. Em termos de iniciativas, para, uma vez captadas, tendo a gente connosco e tendo em conta este espírito familiar que nos caracteriza, nós temos várias iniciativas na empresa para motivar as nossas equipas, sejam elas, pronto, e eu acho que é básico, nós usamos sempre uma comunicação muito transparente e transversal na empresa. Temos especial atenção àquilo que é o desempenho do colaborador e, portanto, haver uma política de reconhecimento e valorização na empresa, e que isso pode passar, seja por uma evolução de carreira, seja até por mudança de funções, que acontece frequentemente por desejo do colaborador. Nós tentamos responder a essas necessidades do colaborador, portanto, e de evoluir, ou seja, evoluir dentro da própria empresa, não só naquilo que era a função, mas eventualmente numa outra função, e isso também depois impacta na flexibilidade dos nossos recursos e depois, naturalmente, também uma evolução a nível salarial. Concomitantemente, nós temos um prémio anual que distribuímos por todos os trabalhadores, portanto, sempre que, naturalmente, a empresa, em função dos objetivos alcançados no final do ano pela empresa. Há vários anos, diria há muitos, na AEM criou-se um fundo social de trabalhadores, uma parte do montante que lá existe foi colocado para a administração, uma outra parte foi resultado do prémio de responsabilidade social Agostinho Rosete, que ganhamos também há alguns anos, e, portanto, esse fundo social serve para numa situação de necessidade, ou se é detectada, seja pela responsável pelos recursos humanos, seja por qualquer uma das pessoas, ou a pessoa, portanto, sabe que tem ali um apoio, tem ali um fundo social, que numa situação de emergência, muitas das vezes, porque acontecem, esse fundo social, que é gerido pelos trabalhadores, permite então criar ali uma ajuda, um empréstimo, e muitas das vezes, pronto, digo, se o fundo social não for o caminho será a administração. Portanto, para nós é muito importante o bem-estar dos nossos colaboradores. Paralelamente, também, e tendo em conta as necessidades que nós identificamos do acesso ao Serviço Nacional de Saúde, a uma consulta, às consultas tardias, tomamos a iniciativa de
todos os meses e 2 vezes por mês desloca-se à empresa um médico e uma enfermeira, portanto os trabalhadores têm a possibilidade de se inscrever e serão consultados, portanto estamos a falar de uma parceria com uma clínica médica, portanto as pessoas podem ser consultadas e receitadas e encaminhadas e de alguma forma também assim podermos evitar que haja problemas maiores. Entretanto temos... Naturalmente associado, depois temos mais os mimos dos cabazes para a ceia de Natal, as festividades, pronto, mas isso são aqueles mimos que eu diria que aqui não serão tão relevantes, mas seria muito importante também referir aqui que, para além disto, é necessário criar condições de trabalho. Portanto, a criação de condições de trabalho é igualmente importante e aí nós temos a questão também da aposta na tecnologia e naturalmente vem a questão da sustentabilidade. Nós recentemente, entregue pela Associação Empresarial de Passos de Ferreira, recebemos a distinção de empresa sustentável. Há alguns anos que nós temos nosso método produtivo, seguimos o método Toyota, portanto é o método Lean, ou seja, a nossa política é zero desperdício e portanto tentamos tudo que são realmente os desperdícios, fazer uma reutilização e temos, para além disso, também aquilo que falamos ainda há pouco, portanto, os painéis fotovoltaicos, mas no nosso caso é interessante dizer que 40%, digamos que no ótimo, nós temos 40% do consumo energético da nossa empresa é resultante de energia fotovoltaica. Portanto, sem dúvida que a sustentabilidade faz parte daquilo também que é uma visão estratégica da empresa, porque entendemos que só assim vamos conseguir continuar a perpetuar este legado de exigência e que esperamos que se irá perpetuar nas gerações futuras. E muito obrigada por me ouvirem. Eu agora gostaria de se calhar lançar um tema que no fundo já todos focaram, pronto, de alguma forma, direta ou indiretamente, focaram nisso. O professor Alfredo até foi mais conciso nisso. Este setor é um setor que, por razões históricas, é bastante diferenciado e tem muitos subsetores completamente diferenciados. Como disse o doutor muito bem, é um setor em que as equipes pluridisciplinares são fundamentais por várias razões, sobretudo por questões de mercado, mais do que de processo, muito mais de mercado, algumas delas mais que outras são precisas. A questão que põe aqui que eu gostaria de dar uma forma a vossa opinião, é o seguinte: há setores em que é claro que a formação é perfeitamente condicionada pela indústria. Nós, a nível académico ou universitário, nós sabemos, por exemplo, as áreas das indústrias farmacêuticas, das indústrias, ou seja, do serviço de saúde, são perfeitamente condicionados pelo mercado do lado da procura, digamos assim. Este setor, de alguma forma, organizou-se em torno do SUFPIN, que é uma peça importante para esta estrutura toda. Mas a minha pergunta é: o que é que este setor pode fazer, na vossa opinião, para se tornar mais atrativo e quebrar aquilo que a Yara falou, que é o desconhecimento dos jovens e a desadequação dos jovens àquilo que as empresas esperam deles? Ou seja, que mecanismos é que acham que a INPE, para chutar ali para trabalho de TPC ali para o Dr. Vítor, para chateá-lo, o que é que a INPE poderia fazer, ou o que é que o setor em seu global poderia fazer para mais depressa quebrar este desfazamento, que é muito menor agora do que era alguns anos atrás, temos de ser honestos, mas que eu acho que continua a haver um desfazamento entre aquilo que as empresas procuram e aquilo que os jovens procuram das empresas. Pronto, era essencialmente isso que eu queria. Eu vou fazer primeiro as senhoras, vou só ouvir o professor Alfredo para o fim, e a começar, se calhar, para o seu doutor, se se importa também. Muito bem. Bem, eu já tinha elencado aqui algumas questões relativamente a este gap que temos entre a necessidade de chão de fábrica ou de gabinete técnico, ou o que seja, da indústria em si, e efetivamente dos recursos que existem neste momento no mercado.
Nós temos aqui um buraco que é grande, acredito que já foi maior, mas que é muito grande. Há uma necessidade de mão de obra e de mão de obra qualificada, não é? E, portanto, quando perguntam o que é que as associações como a AIM podem fazer, creio que já traçaram um caminho, tem um protocolo, eu não sei muito bem como é que a AIM está ali interligada com o SPIM, mas sei que tem uma ligação muito próxima e, portanto, acho que sim, acho que é um protocolo, portanto, acho que é um caminho, é uma linha que está traçada e acho que é um princípio fundamental, acho que é fundamental formarmos pessoas. E porquê é que eu digo que é fundamental formarmos pessoas? Não é que as empresas não estejam dispostas, como nós, e como já falou aqui a colega Margarida, a formar gente. Nós estamos dispostos, só que nós entramos sempre em desvantagem com outros setores. Enquanto existem outras indústrias que as pessoas já vêm com uma parece quase pré-preparadas para chegarem ali e funcionarem, a indústria do mobiliário é muito particular, porque é um trabalho que é muito de artesão, é um trabalho que é muito manual, e quando falo disto mais relativamente ao chão de fábrica, e também a nível técnico, é algo que se necessita de muita formação. E, portanto, nós partimos logo em desvantagem pelo facto de não conseguirmos, se calhar, pagar salários como conseguem outras indústrias, e falo nomeadamente na informática, indústrias de tecnologia, portanto, estão um passo logo à nossa frente. E isso faz com que percamos, ou seja, que as pessoas que estão prontas a entrar no mercado de trabalho, se calhar, não têm um interesse que seja tão direto pela indústria em si do mobiliário e a indústria das madeiras e todos os subsetores que podem estar aqui envolventes. E, portanto, acho que é importantíssimo formar as pessoas. Esse papel também tem que partir das empresas, não tem que ser só, ou seja, não tem que ser só as associações, não tem que ser só as instituições governamentais que o fazem. As empresas têm que formar pessoas, têm que entender as pessoas, têm que perceber qual é que é a estratégia da empresa e alinhá-la também muitas vezes com o propósito dos colaboradores. E também falou ali a colega Margarida há pouco do facto de muitas vezes as empresas, as pessoas circularem nos postos de trabalho. Isto também é importante, ou seja, perceberem que muitas vezes estão em determinado posto e se calhar são muito mais rentáveis noutro. Isto aqui é uma leitura que a direção das empresas é responsável por ela e perceber as necessidades dos colaboradores, criar ambientes saudáveis de trabalho, portanto, ambientes que sejam colaborativos, inclusivos. Tudo isto é muito importante para se conseguir uma equipa coesa e criar realmente mais-valia, não é? E penso que... Muito obrigado. Eu, em relação à Yara, eu ia ser mais preciso, se não se importa, Yara, que é o seguinte: Yara disse na sua apresentação de que os jovens não conhece, diz que havia desadequação dos jovens entre a formação que têm e quando chegam às empresas. O que nós, se calhar, setor precisávamos, era, da sua opinião, enquanto jovem, o que é que acha que se podia fazer junto dos jovens que ainda não estão no setor e que nem sequer estão ainda a pensar em entrar para o setor, o que é que nós podíamos fazer para tornar o setor, digamos assim, atraente para esses jovens? Porque, repare, como disse o professor Alfredo, ninguém precisa dizer aos jovens que a aeronáutica é atraente. Ninguém precisa dizer aos jovens que a biologia é atraente, e mesmo eles sabendo que não vão ter emprego. Já dizemos isso todos os dias na televisão e noutras interações sociais. Exatamente, mas eu agora gostava de saber a posição se ela tem, se na sua opinião, o que é que acha que nós podemos fazer, ou se tem alguma ideia, ou se já pensou nisso? Eu acho que os jovens veem o setor do mobiliário como um setor muito tradicional e que não veem a possibilidade de se modernizar e da inovação que pode ter. Então, obrigada. Devia ser transmitida essa ideia aos jovens para eles perceberem que podem progredir e podem fazer a diferença neste setor e que não vai ser sempre o mesmo, porque também já evoluiu muito. Muito obrigado. Então, por fim, Margarida, por favor, a sua posição, ou seja, o que é que acha que o setor, no fundo, é a mesma coisa? O que é que acha que o setor pode fazer? Ou o que é que acha que é possível fazer-se a curto prazo para dar uma forma, não é inverter, porque já se inverteu, mas para aumentar a aproximação dos jovens e dos talentos a esta indústria? Eu acho que aqui
temos que pensar na história. Efetivamente, o tecido empresarial deste setor era um tecido empresarial de micro, pequenas empresas. Aliás, nós, na nossa geração familiar, estamos a falar de oficinas, não é? Portanto, que efetivamente, portanto, tem de se perceber a história, enquanto que a indústria têxtil, por exemplo, sempre foi conotada com grandes instalações fabris, 600 empregados, 1000 empregados. Portanto, a indústria, aliás, a nossa maioria do tecido empresarial ainda continua a ser as pequenas e médias empresas e muitas microempresas. E, portanto, nesse sentido, nunca foi. Portanto, agora sim, nós já apresentamos-nos, temos empresas médias, grandes, apresentamos como indústria, mas continuamos sem ser uma indústria assim tão sexy quanto as outras que foram referidas. Mas também tem a ver exatamente com, muitas das vezes, este gap que existiu. Portanto, no fundo, houve uma evolução muito rápida da nossa parte e ela não foi comunicada. E, portanto, eu acho que tem a ver com esta. E cabe-nos a nós também participar, nós enquanto empresários e associações, eu sei que fazem esse trabalho, que é, portanto, ir a fazerem protocolos com instituições de ensino superior. Aliás, é muito interessante ver que na nossa empresa, neste momento, eu fiz umas análises antes de vir, e, efetivamente, eu tenho 53% de pessoas com o ensino básico e primário concluído, mas já tenho 47% com o ensino secundário e superior e já mais de 30% com o ensino superior. Tenho áreas de psicologia, relações internacionais, solicitadoria, engenheiros, arquitetos, portanto, e é efetivamente multidisciplinar. Agora, realmente, está a haver aqui uma dificuldade de comunicação e de compreensão, diria. Professor Alfredo, agora assim, deixava-lhe dizer assim, a posição do outro lado é o que acha que a indústria, porque nós estamos num congresso que é essencialmente da indústria, não é? do tecido empresarial, não é um congresso da academia, é o que é que a indústria pode fazer para ajudar a academia a criar mais talento que esteja vocacionado para este setor? Eu começaria por referir aquilo que eu referi no início da minha intervenção anterior. As associações empresariais, o que é que seja, fazer eventos como este, é dar a conhecer e passar esta informação para a sociedade. Nós, quando temos uma dificuldade, a melhor forma de resolver é sempre com diálogo e discussão. Assertivo, mas com diálogo e discussão. Enquanto nós não conhecemos os problemas, nós não os conseguimos resolver. E precisamos pôr toda a gente a falar. Eu vou dar um bom exemplo, que até nas primeiras intervenções da manhã, isso foi falado ainda a propósito do relatório Porter, que é, nós temos de ter uma estratégia e mantê-la. Na década de 90, quando eu ainda era aluno, quando se ouvia falar da academia e não fala com a indústria, promoveu-se uma medida que foi, ao nível da investigação, meus amigos, vocês têm ideias fabulosas nas universidades, são brilhantes, mas se quiserem dinheiro, vocês têm que resolver problemas da indústria. E, portanto, quem tem o dinheiro é a indústria e que, no fundo, direto ou indiretamente, e, portanto, criaram-se, por exemplo, as figuras de promoção do Vale IDT, em que está na disponibilidade, ou pelo menos a indústria tem uma prevalência muito grande na decisão. O que é que acontece hoje? Quando nós pensamos em montar um projeto, pensamos primeiro qual é que é a indústria com a qual vamos colaborar. Exatamente. E porquê é que isso foi possível? Porque se montou essa estratégia e ela se manteve ao longo de 20 ou 25 anos. E temos hoje o resultado disso. Temos uma academia muito mais próxima. Na formação isso é muito mais difícil e complexo, mas eu julgo que também tem que ser esse o movimento. Por outro lado, e isto também não é só responsabilidade do setor, a academia também faz parte do setor, de certa forma, não é? É difícil aqui, pelas razões que foram já levantadas, que é muito diverso, não temos no setor farmacêutico há 2 ou 3 formações que aportam ali. Aqui não, aqui temos uma diversidade que me ficou aqui bem à vista. É muito mais difícil. Mas para mim a palavra-chave é, enquanto a sociedade não reconhecer a importância, a beleza, quão sexy é aquilo que nós fazemos, nós não vamos ter candidatos, não vale a pena. Exatamente. Não vale a pena. E isso é uma realidade. Podemos dizer na biologia, se calhar porque é que tantos jovens vão para a biologia?
todos os dias veem o Odisseia, o National Geographic, etc, etc. Porquê é que vão para o aeroespacial? Porque todas as famílias ficam muito orgulhosas porque o seu filho entrou para a medicina ou para o aeroespacial. Isto é verdade. Eu tenho filhos que estão a entrar para a universidade e aquilo que me perguntam, tenho 3 filhos, dois já entraram e um há de entrar, nenhum foi para o aeroespacial, nem para a medicina, nem nada disso, porque não quiseram. Mas toda a gente me pergunta, então o teu filho foi para a aeroespacial, foi para a medicina? Então tens 3 e não vai nenhum para a medicina. Isto tem um poder. Isto tem um poder absolutamente. cultural. E isto cria uma distorção. E não está inteiramente ou muito nas mãos da academia resolver este problema. Não. E só para terminar, eu compreendo, eu sou de origem da indústria da madeira, o meu pai tinha uma serração, foi lá que eu cresci, foi lá que... E eu percebo aquilo que diz. E percebo que essa imagem ainda possa existir e acho que é uma imagem que nós temos que trabalhar e mudar. A nossa fileira, a nossa indústria ainda pode ser percepcionada como não sendo muito sexy. Mas eu não tenho a mínima dúvida que aquilo que nós fazemos, o material com que trabalhamos e os nossos resultados são do mais belo e do mais sexy que pode haver. E se nós comunicarmos isso, nós vamos ter talentos, nós vamos ter gente que quer vir. Na engenharia civil é muito mais complexo dimensionar, trabalhar com madeira, um material natural, que é otimizado há 500 milhões de anos. É muito mais belo, é muito mais sexy e que nós, no fim da vida, devolvemos à natureza de uma forma absolutamente natural. Se não tivermos outra forma, é só deixá-lo apodrecer e ele retorna e serve de crescimento para as outras plantas. O que é mais sexy do que Sim, assim, para mim eu sou absolutamente apaixonada pela madeira, dos meus, diria, a minha matéria preferida é a madeira. Nesse aspecto o que eu digo é que nós, por exemplo, enquanto AM, todas as propostas e possibilidades e oportunidades que nos são dadas de abrir as portas, nós temos as portas escancaradas e nós sabemos que a partir do momento que as pessoas entram, que veem a madeira, que a tocam, que a sentem, os cheiros e que veem que aquilo efetivamente é uma indústria, é limpa, como referia, e portanto é muito fácil alguém se apaixonar. Aliás, eu acho que existe mesmo o bichinho da madeira. Ele existe, sem dúvida. Isso está provado. Eu posso só dizer mais, só uma nota. Um facto absolutamente impressionante. Há estudos que demonstram que numa creche, num jardim de infância, em que a estrutura é de madeira, o batimento das crianças é mais lento. Ou seja, a nossa própria genética está habituada a lidar com o material madeira. Como é que nós temos que conseguir passar isto para a sociedade? Não é aqui. Eu sei que a esmagadora maioria das pessoas concordam comigo, mas não é aqui. Nós temos que conseguir passar isso lá para fora. Mas nós devíamos começar exatamente a nível de um ensino primário, os meninos a trabalhar com a madeira. Aliás, temos uma marca que toda a gente conhece, a Hermès. Há poucos anos fez com uns meninos de 7 e 8 anos, em que lhes deram um bocado de madeira e uma das atividades era fazerem um candeeiro. Estamos a falar de crianças de 7 e 8 anos, portanto havia algumas tarefas que não podiam fazer, nomeadamente o serrote, tudo que era lixar. Sim. Se vissem o espanto, o sucesso que aquilo teve, claro que se nós começarmos a alimentar as crianças de tenra idade com este gosto, não tenho dúvidas que... Então agora para encerrar, se nos importam, eu sou uma pessoa à parte, eu não sou do setor das madeiras de nascimento, vim cá parar há alguns meses, pronto, para nos falar idades, e por cá fiquei, e agora a questão que eu levanto é para quem não está aqui, é para quem está na plateia, e neste caso vou-me dirigir à pessoa que representa a plateia no seu global, e vou pedir ao Dr. Vítor para dizermos assim, para finalizar. Um minuto para cumprirmos todos com o tempo. Primeiro, uma felicitação enorme, um orgulho enorme nas vossas intervenções, que eu achei deliciosa. Mas honra-me seja feita a mim e toda a INPE em ter a coragem de trazer este tema aqui, que vem na linha daquilo que disseram todos vós. E porquê esta coragem? Porque trazer esta discussão a um congresso destes, podemos todos ficar com uma sensação errada de que este problema é um problema só deste setor. Não. E então não podemos correr esse risco. Este tema foi trazido aqui pela positiva. Nos nossos grandes debates em Bruxelas, no European Social Dialogue, nós hoje temos na Europa todo o setor industrial europeu
com uma pirâmide que começa a ficar invertida do ponto de vista de idades. Ou seja, a indústria, como dizia bem, as indústrias tradicionais têm dificuldade em captar os jovens e atrair os jovens. E, portanto, nós temos feito e temos todos que fazer um grande esforço no sentido de, como dizia o Alfredo, tornar isto moda. E nós que estivemos nas faculdades, e eu que estive numa faculdade também, tive muitas vezes alunos que não pensavam a ir para um determinado curso, mas por causa dos números clausos entraram num determinado curso e depois adoraram. Oh, Alfredo, nós temos isso todos os dias. Eles iam com o mindset virado para um determinado curso, de repente entraram noutro e foram felizes para sempre. E, portanto, eu acho que nós podemos ter e devemos ter esta capacidade de trazer a debate com a consciência de que o nosso setor hoje já não é mais o setor de corta-dedos. Já não é mais um setor de chão sujo. Já não é mais um setor onde exista diferença entre chão de fábrica e escritório. Por isso, nós na AIMP tivemos esta coragem e fizemos uma coisa. Digam-me quem é que foi o outro setor que fez um contrato coletivo de trabalho em Portugal nos últimos 5 anos, como fomos feitos nosso, foi recentemente assinado com os sindicatos. E este contrato, para todos vós que estáis aqui, leiam-no, porque ele tem novidades brutais, traz um grande acrescento a isto. Falta fazer o resto, que é justamente a tal comunicação que a Yara falava muito bem, este ajustamento, esta lógica de trazer gente que vem da engenharia do ambiente, da economia, das finanças, da matemática, porque todos cabem dentro do nosso setor. E eu acho que as pessoas ainda não perceberam isso. Porque as nossas empresas hoje, com o crescimento, precisam de diretor de produção, precisam de diretor de marketing, precisam de diretor financeiro, precisam de operadores de CNC, etc. Por último, falar nos estigmas. Nós temos que acabar com os estigmas. E desde logo, com o estigma, como dizia o Alfredo, com os estigmas do ensino profissional. O ensino profissional não pode ser classificado um parente pobre do ensino secundário. O ensino politécnico não pode ser um parente pobre do ensino superior, e muitas vezes o é. E as universidades têm que fazer realmente o papel delas, que é realmente criar conhecimento e disseminar o conhecimento, que disse muito bem o Alfredo. Portanto, nós tivemos uma grande coragem, as empresas estão aqui, estou deliciado com as vossas apresentações. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Terminamos este painel com uma ideia base que me parece fundamental e coincidente em todos os pontos de vista. É um problema de comunicação. Há que reforçar essa comunicação de que esta indústria é de facto uma indústria atraente, nova e que precisa de talento. Muito obrigada a todos. Fazemos agora uma pausa para almoço. Lembro que retomamos os trabalhos às 14h30. Até já. A todos. Antes de mais, os agradecimentos ao Dr. Vítor Poças pelo convite que me fez